Ok, minha gente. Então, agora que falamos de flores, já estamos todas floridas, né? Né? Depois de tudo, essa mensagem da Quênia, né? No minuto. Vamos passar agora para a nossa aula da noite, que é também um tema super, super importante, tá? Que é sobre o quê? Vocês viram no convite, né? Milagres. Uau, milagres. Então, a nossa querida professora da noite, que é a nossa irmã Snaide, ela tem uma mensagem espetacular para compartilhar conosco sobre milagres, tá? Ok, Snaide, o tempo é seu, minha amiga. Obrigada, Lígia. Obrigada, irmã Kenny, pelo belo minuto de sabedoria. Muito, muito bonito. E realmente, flores, a gente vai começar. Enquanto ela dizia e ela falava sobre o minuto de sabedoria, as flores, eu pensei no tema da aula. Hum. Vamos começar a falar de milagre pelas flores. Quando uma flor, uma semente, ela é plantada e nasce uma flor, é uma vida que está nascendo ali, uma planta que está nascendo e não deixa de ser um milagre. É um milagre, realmente, você, nas floriculturas, nas plantações de flores, você vê brotando e nascendo aquelas flores tão lindas e tão maravilhosas, que são obras do Senhor e são realmente milagres. O nascimento, seja ele de um ser humano, seja ele de um animal, de uma flor, ele já começa aí o milagre. É o milagre do nascimento. Então, como o título da aula hoje diz, eu acredito em milagres. Eu acredito. E tenho certeza que uma grande parte de vocês, ou quase todas que estão aqui, eu acredito em milagres. Para a gente iniciar, vamos falar, precisamos de milagres. Nós precisamos de milagres, né? É, os milagres que nós precisamos, eles são diários. Nós precisamos desses milagres diariamente na nossa vida terrena, para que isso possa nos ajudar e a nos preparar aqui nessa nossa jornada, para que a gente possa voltar um dia a viver com Deus, voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Então, nós não estaríamos sendo preparados se nós não tivéssemos milagres diários. Mas, muitas vezes, a gente não consegue ver esses milagres. Na correria do nosso dia a dia, a gente não consegue vislumbrar eles. Mas o nosso milagre, ele começa já quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã. É o milagre de acordar, é o milagre da vida. Então, eu vou entrar lá nas escrituras, a família de Nefe, só que o milagre, ele vai estar interligado com o quê? Com a fé, né? A família de Nefe, ela, eles tiveram fé para acreditar que Deus faria, né, com que ali a Rona, ensinasse para eles o caminho que eles seriam bem-sucedidos. Qual seria o caminho que eles seriam? Portanto, eles conseguiram esse milagre, mas através, e outros milagres também, através do quê? Da fé deles. E assim é conosco. Né? Nós precisamos, o milagre na nossa vida, para ele se manifestar e para que a gente possa sentir esse milagre, ele precisa estar alavancado, ele precisa estar unido com a fé. Sem fé, a gente não consegue. A gente tem que ter nossa fé fortalecida, porque sem a fé, a gente vai ser um cético, vai ser aquele pessoal que tem dúvidas. Então, eu queria que a Aninha, por favor, colocasse um segundo tópico para nós. Estamos cercados por milagres. Diariamente nós estamos cercados por milagres, né? E os milagres da nossa vida, ele vem de todas as formas e de todos os tamanhos, né? Desde um milagre mais assim, vamos dizer, usar a palavra dramático, até um que é mais facilmente explicado como uma coincidência, né? O Senhor, ele sempre vai nos abençoar com mais frequência se a gente procurar receber, reconhecer e receber esses milagres com gratidão. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós, como seres espirituais, estamos vivendo experiências mortais, muitas vezes, no corre do nosso dia, a gente deixa passar os milagres. A gente não percebe muitas vezes, e eles não precisam ser grandes,
são pequenos, como eu disse, como acordar, como você poder enxergar, você poder falar, você poder andar, você estar com a sua saúde em boas condições, você ter uma família, você ter um alimento na mesa, você ter amigos, né? Você ter os seus familiares para você, num momento difícil, você tenha eles. São todos milagres que nós temos diariamente e muitas vezes a gente não reconhece. Por quê? Porque às vezes nós esperamos coisas extraordinárias, coisas muito grandes e realmente os milagres estão nessas coisas que às vezes podem parecer pequenas, mas elas são grandiosas. E, e na maioria das vezes, a gente, não que a gente quer, mas isso é falha do ser humano, né? De nós que estamos aqui vivendo experiências mortais, nós esquecemos de ser gratos. A gente esquece de ser grato por esses milagres diariamente que nós temos na nossa vida, por essas bênçãos diariamente em nossas vidas, que são esses milagres, né? Que para mim são grandiosos e creio que para a maioria também. Você poder, primeiro, abrir os seus olhos toda manhã, você já está vivendo um milagre, né? Você poder sair da sua casa para um trabalho, ou você poder sair para estudar, ou você poder sair para fazer uma caminhada, para fazer um exercício, é um milagre da vida. Você já tem esse milagre. Então, às vezes, o que falta para a gente? Falta gratidão, né? Nós temos olhos perfeitos, a gente enxerga, a gente ouve, né? A gente tem o privilégio de ver essas flores tão maravilhosas que a irmã Kenny apresentou para nós agora, né, no Minuto de Sabedoria, e muitas das vezes elas passam e a gente não percebe, a gente não agradece por esses milagres nas nossas vidas, né? É, os milagres, eles são... O milagre ele é diferente de você procurar sinais, né? Procurar um milagre, a gente procurar um milagre, ele vai implicar fé, né? Fé ou pelo menos esperança, quando a gente tem. Então, isso aí, a gente está procurando um milagre. Já quando você busca sinais, aí já é uma parte de ceticismo. A gente já tem o quê? O que é o ceticismo? Ele é dúvida, ele é incredibilidade, né? A gente ter dúvidas. Então, aí, o que acontece? Um crente, ou seja, aquele que crê, né, que tem a sua fé, ele é diferente de um cético, né? Porque eles não conseguem, o crente e um cético, eles não conseguem testemunhar um milagre. Hoje, eu fui passear agora no fim da tarde com meu cachorrinho. E eu passei em frente da casa de um senhor, de um casal já de idade, que são meus vizinhos aqui no Brasil há muitos anos. E aí ele me parou para conversar. E nós fomos conversar sobre religião. Então ele perguntou sobre a nossa religião, que ele falou que ele já leu muito sobre, e que ele tem um livro de Mormon, que ele recebeu de dois missionários que um dia foram visitar ele. Mas, durante essa nossa conversa, eu percebi que ele é um cético. Ele é um homem que ele tem conhecimento, pela conversa que eu tive com ele, mas ele é um cético. Tem muitas coisas que ele não acredita, muitas coisas que ele duvida. Então, para ele, a gente falar sobre milagre vai ser um pouco contraditório. Nós temos o privilégio de estarmos na Igreja do Salvador Jesus Cristo e temos nosso testemunho. Podemos ter o nosso testemunho. A gente tem aprendido dele, a gente tem aprendido sobre as bênçãos e os milagres também. Então, eu penso, eu não entrei nesses detalhes com ele, que muitas vezes ele, por ser uma pessoa cética, muito, embora tenha conhecimento, ele vai ter dificuldade de enxergar um milagre. Eu estava pensando na aula e naquela conversa me trouxe para essa observação. Né? Eu não discuti com ele em absoluto, mas eu realmente lembrei da aula e eu disse, nossa, aí está a diferença de um crente para um cético. Né? Muitas coisas. Ele chegou a falar para mim, assim, para mim um absurdo, mas eu ouvi e não contestei, que ele não acredita em Adão e Eva, que não existiu, que um padre um dia falou para ele que ele está certo. Então, são coisas que realmente é uma pessoa cética. É uma pessoa que ele tem conhecimento, mas não tem, falta para ele o quê? Falta fé, falta olhar as coisas com os olhos de fé. E falta ver muitos milagres, talvez, na vida dele, com os olhos de fé. Porque se não tiver voltado os olhos, o que acontece? O ceticismo, né, ele não pode produzir milagres, né? Já o Salvador ele disse assim, milagres e sinais seguirão aos que creem. Está lá em Marcos 16, 17.
Então, um cético, ele, que eu estou dando exemplo desse senhorzinho, pessoa maravilhosa, ele não vai conseguir vislumbrar milagres, né? Ele não vai conseguir produzir milagres muitas das vezes, né? Mas o Salvador diz ao contrário, né? O Salvador disse que esses milagres e sinais, eles sempre vão seguir aos que creem, né? Quem não crê, infelizmente, vai ter sempre dúvidas e incredibilidade. E a gente, com os nossos olhos e com a nossa fé, nós podemos ver todos esses milagres que acontecem em nossa vida. Rápido, é só um comentário, né? Eu sou da área da saúde, então eu falo assim que às vezes a gente corta ou fica doente e o fato, o nosso próprio corpo, ele reconstitui, ele tenta sanar essa ferida, né? Então é outro milagre que às vezes as pessoas não conseguem visualizar, né? Algumas crianças também que têm alguma deficiência, né? Então quando elas para o pai que está com essa criança com deficiência, a cada dia que vai evoluindo e vai alcançando um objetivo, né, que é andar, ou que é coisas que às vezes as pessoas acham que é muito simples, né, mas que eu vejo também como um milagre, né, são coisas Exato. que é tão natural, né, a pessoa fazer aquilo e sabe que com 1, 2 anos a pessoa já vai estar andando, mas que a criança, quando está com deficiência, que começa a andar, mesmo que seja com 3, 4 anos, é, a cada etapa que passa, né, a gente. Tudo isso abrange milagres. São os milagres, se nós formos enumerarmos, a gente estando com a nossa fé fortalecida, nós vamos poder enxergar os milagres, que os milagres são imensos. Se nós voltarmos ao Salvador Jesus Cristo, nós vamos ver os milagres que foram feitos quando ele andava aqui pela terra, e ele continua fazendo esses milagres. Só que nós temos que ter os nossos olhos voltados e reconhecermos esses milagres, né? Que tudo o que a irmã está falando é corretíssimo. São milagres realmente, né? A vida é um milagre, né? A nossa saúde, a nossa recuperação muitas vezes muitas cirurgias ou muitos momentos que adoecemos, a nossa recuperação é um milagre, né? Tudo O faz parte. próprio corpo ele faz isso, né? O corpo é preparado, né, para que ele possa ter o milagre da vida. E mesmo que a pessoa não acredita que é um milagre, o milagre vai estar acontecendo, né? Exatamente. Então, assim, Deus vai dar o sopro de vida, Deus vai dar a cura, vai dar as coisas. Então, a fé é importante, mas mesmo que ela não consiga enxergar, ele vai estar acontecendo, né? Então, eu queria só acrescentar isso, Tá né? bom, obrigada, irmã, pela participação. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Então, seguindo, né, os milagres, como a gente está, agora a irmãzinha Kênia falou também, eles surgem de muitas formas, né? Eles surgem de várias maneiras. Então, a saúde, a recuperação, às vezes a gente vê pessoas que sofrem acidentes muito grandes, proporção muito grande, as pessoas vão para uma UTI, elas ficam entre a vida e a morte, e como por um milagre, é um milagre, elas ressurgem novamente, elas voltam e elas se curam. Então, os milagres, eles acontecem inúmeras vezes. O que nós estamos falando é o reconhecimento desses milagres, né? O que a gente pode olhar com nossos olhos de fé para reconhecermos esses milagres. O Salvador ele disse assim, que os sinais, né, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, ele inclui um milagre que muitas vezes ignoramos. E todo aquele que crê em meu nome, de nada duvidando, a ele confirmarei todas as minhas palavras. Lá em Mormon 9:25. Creio que um testemunho da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo é um milagre, né? É um milagre que cada um de nós pode ter se decidirmos acreditar e viver as suas palavras. Em João 7:17, né? E lá em Doutrina e Convênios 84:44 também fala. Então, para mim, para os meus olhos, todos os milagres são maravilhosos. Mas para mim, eu penso sempre na expiação de Jesus Cristo, né? É o maior milagre. A expiação dele, para nós, foi o maior milagre. Porque por ele ter expiado por nós podemos estar hoje aqui. Então, isso é uma parte de reconhecimento, né? A gente poder reconhecer esse milagre principal, que é realmente a expiação de Jesus Cristo, né? E todo aquele que crê, né, em nome dele, e sem duvidar, ele vai
confirmar as palavras do Senhor, né? Que a gente possa ter sempre os nossos olhos voltados para reconhecer esses milagres, né? Uma pergunta: será que se cessaram depois que Jesus Cristo andou aqui pela terra, que ele promoveu e fez tantos milagres que nós estão aí, se nós formos enumerar, são muitos milagres que o Salvador ele fazia quando ele andava aqui pela terra? Será que aqueles dias, os dias de milagres cessaram? Não. Não, não, com certeza. Porque pela nossa fé, os milagres são realizados e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens, né? Portanto, aqueles filhos do homem, ai dos filhos do homem, se eles acharem que os milagres tenham cessado. Não cessou, porque se nós formos deixar a coisa, não acreditarmos, a gente não tiver, às vezes, dúvida, é onde que as coisas ruins vão entrar e vão acontecer, né? Então, os milagres estão juntamente com a nossa fé, né? A gente tem que escolher, a gente possa sempre escolher acreditar, né? E ter gratidão por esses milagres na nossa vida, porque eles vão continuar seguindo todo o tempo que nós estivermos aqui nessa vida mortal, os milagres, para nós que cremos, para nós que tivermos a nossa fé alicerçada e realmente a gente tiver isso de coração, os milagres vão continuar nos seguindo. A gente vai ter eles todos os dias da nossa vida, mesmo que sejam pequenos e a gente muitas vezes não perceba, mas são milagres que vão acontecer. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode falar. A minha mãe, ela faz tempo que agora a gente, né, eu tô aqui, nesse país não tem muito contato, só por vídeo e tal, mas ela tinha uma mania de falar, de ter um ditado, né, que fala assim, milagre só Jesus Cristo, milagre só Jesus Cristo. Eu não sei se todo mundo conhece esse ditado, ou se é... Eu conheço. Daí antes, né, antes de eu estar próximo de Deus, né, de aceitar tudo, eu pensava assim, milagre só Jesus Cristo. Só ele que fez lá e agora não tem mais, acabou. Mas hoje eu posso, eu até às vezes falo isso, mas milagre só Jesus Cristo, realmente, só através de Jesus Cristo acontece milagre. Perfeito a sua colocação. Eu vou compartilhar bem rapidinho. Uma ocasião, faleceu o irmão de uma amiga minha, muito, muito grande, uma amiga muito maravilhosa, e eu conheci esse rapaz que faleceu. E os católicos fazem missa de sétimo dia, né? É tradição deles e tal, eu não questiono. E ela me mandou um convite para a missa de sétimo dia, e eu e o Charles fomos nessa missa aqui, foi aqui em Araçatuba, essa missa de sétimo dia. E creia, e acreditem, durante a missa, o padre falou algo que me deixou assim muito, muito, muito interessado em ouvir o que ele estava dizendo, porque ele disse assim: olha, irmãos e irmãs que estão aqui na igreja nesse dia hoje, vocês que falam que acontece milagres na sua vida, muitas pessoas acreditam em Nossa Senhora, que Nossa Senhora da Aparecida fez milagres, então eles vão lá na Basílica de Aparecida, vão lá agradecer o milagre recebido, ou porque uma pessoa foi salva, ela, assim, de um acidente, ela não faleceu, ou ela se recuperou de uma doença. Então, vocês vão lá e depositam lá na Basílica, lá de Nossa Senhora Aparecida, toda a gratidão a ela. Ele disse, milagres, a Nossa Senhora pode ter sido, ela pode, ele falou lá no sermão dele, ela pode ter sido um elo, mas quem fez o milagre não foi Nossa Senhora. O único que faz milagre é Jesus Cristo. Eu achei aquilo fantástico, vindo de um padre, porque eles são às vezes são um pouco radicais. E ele disse, não foi Nossa Senhora e ninguém faz milagre. Qualquer santo que vocês falarem aí, não faz. É só Jesus Cristo que procede e tem o dom do milagre. Eu achei aquilo fantástico e guardei sempre aquilo lá comigo. Realmente, você falou algo sério. Quem fez e faz. Porque o Salvador, ele fez milagres, ele abençoou pessoas quando andou pela terra e ele continua. Basta que nós possamos ter fé e abrirmos nossos olhos para enxergar. Obrigada, Aninha, por você ter colocado isso. Enxergar milagres, né? Como que a gente pode enxergar os milagres, né? Muitas pessoas já passaram por provações, né? Passaram talvez por tragédia, acontecido alguma coisa na família, entre os entes queridos, e sempre quando a pessoa passa por uma situação mais grave, né? A pessoa geralmente ela busca a intervenção divina. Ela busca
ela busca assim, entender muitas coisas. E muitas vezes as pessoas questionam Jesus Cristo, né? Porque elas dizem, por que que isso aconteceu comigo, né? E por que que aconteceu comigo? Né? Onde está o meu milagre? Se eu passei por tudo isso, eu passei por uma doença, por uma perda, passei por um momento de tribulação na minha vida, ou tem um familiar que está passando por problemas gravíssimos de saúde. Então, muitas vezes, as pessoas, elas vão perguntar, onde está o meu milagre? Parece que não vem, parece que comigo só acontecem coisas ruins. Não. Os verdadeiros milagres, eles passam, muitas das vezes, eles passam sem ser reconhecidos. Muitas vezes, a gente se fixa em coisas grandiosas, né? E não consegue enxergar as pequenas coisas. A gente, às vezes, se apega em fatos grandiosos, que eu digo sentido mais profundo, que causaram uma maior, sabe, deixaram a gente mais sensibilizado, e a gente esquece de ver os pequenos milagres, né? Mas se nós pensarmos e perguntarmos onde está meu milagre, né? No final, se a gente recebeu ou não aquele milagre que muitas vezes nós buscamos, a gente com certeza tem direito ao maior milagre de todos, que eu agora há pouco citei. Qual que é? A expiação de Jesus Cristo, né? Que ele promete que nós podemos estar novamente com os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Olha que promessa maravilhosa, que milagre que é a expiação de Jesus Cristo, dentre vários itens, que milagre nós podermos termos a vida eterna, podermos estar novamente com os entes queridos que partiram antes de nós. Por quê? Graças à expiação de Jesus Cristo. Isso que nós precisamos ter os nossos olhos e a nossa fé muito bem fortalecida para a gente saber como que a gente pode enxergar os milagres, né, na nossa vida. A gente precisa voltar sempre para o primeiro milagre que eu disse lá no começo. Para mim é o fundamental, que é a expiação de Jesus Cristo e a nossa fé. Isso é fundamental. Então a gente não pode esquecer, porque muitas vezes, porque o único que nos conhece a nossa dor, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, é Ele, é o Senhor, é o Salvador Jesus Cristo, né? Mas Ele também sabe, só Ele sabe aonde Ele vai nos ajudar, onde Ele vai nos fortalecer, onde Ele vai nos consolar, aonde Ele vai operar para que a gente possa ver outros milagres. A gente não foque só nos momentos difíceis, nas tribulações, nas perdas que nós tivemos. É doloroso? É, mas temos que pensar que os milagres estão aí e que um dia a gente vai poder estar com aquelas pessoas que partiram antes de nós, que foi tão doloroso. Vamos poder muitas vezes ver familiares que estão passando por momentos tão difíceis de saúde ou de qualquer outra tribulação na vida deles. A gente vai poder daqui a um tempo, talvez com a nossa fé, a gente vai ver essas pessoas ressurgirem, falar, poxa, muitas vezes a gente não falou, nossa, foi um milagre. Foi. Nada acontece por acaso. Né? Às vezes aquela pessoa que está lá doentinha, que todo mundo, os médicos muitas vezes falam, olha, não dou muita esperança. Mas só que não se esqueçam, quem tem a palavra final, quem tem a bênção e o milagre é o Senhor. Só Ele. Precisamos fortalecer e depositar nossa fé totalmente nele. Porque milagres tem. Muitas das vezes não vai acontecer da forma que nós queríamos. Como eu disse, a gente vai ver alguém partir, aquilo que nós desejamos, aquele milagre grandioso, não vai acontecer nessa vida. Mas nós temos a vida eterna. Nós temos a expiação de Jesus Cristo e a promessa de que nós podemos um dia voltar a viver com Ele. E esse é um milagre também, né? Pela expiação dele, pela nossa fé, por seguirmos Ele, um dia nós podemos estar com Ele. Então, a gente tem que focar os nossos olhos na parte espiritual, porque muitas vezes a gente não é que esquece, é falho do ser humano. Então, a gente foca nas coisas momentâneas aqui que a gente quer receber esse milagre. E, às vezes, não é para ser. Não é para ser aquele momento, ou não é para ser, chegou o tempo daquela pessoa ente querida nossa voltar a viver com o Senhor. Então, se não aconteceu o milagre, de ela permanecer mais um tempo aqui, é porque o Senhor sabe de todas as coisas. Né? Mas a gente já tem o milagre de ter podido viver com aquela pessoa quanto tempo? Às vezes
uma vida. Eu, dia 25 agora, faz 16 anos que a minha mãe partiu. Nunca esqueci e não esqueço. É uma saudade imensa, já foi dor. Fui consolada pelas ternas misericórdias do Senhor. E hoje é uma saudade muito doce e uma certeza que um dia eu vou poder estar com ela. Que o Senhor vai me conceder esse milagre de poder estar novamente com ela. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Lembrar que os dias de milagre não cessaram, eles não se acabaram. Eles estão aqui e vão continuar a nos seguir. Só devemos ter fé e focar os nossos olhos para os pequeninos milagres. Vou agora compartilhar com vocês, já indo para o final da aula, que milagres, sinais, maravilhas, eles são numerosos entre nós, entre todos os seguidores de Jesus Cristo, né? Hoje, nos tempos atuais. Na vida de vocês, na minha vida, isso está presente. Milagres são atos, são manifestações, são expressões divinas do poder ilimitado de Deus. E uma afirmação de que ele é o mesmo de ontem, ele é o de hoje, e ele será para sempre. Né? Jesus Cristo, ele que criou os mares, criou as flores, que hoje a irmã falou tão docemente, foi lindo, e os mares, ele pôde acalmá-los. Né? Ele que deu vista aos cegos, e ele pode elevar a nossa visão em direção ao céu. Né? Ele purificou os leprosos, né? Ele pode curar as nossas enfermidades. São milagres. Ele curou aquele homem coxo, né? E ele pode nos convidar a nos levantar, dizendo: vem e segue-me. A gente vai poder ler sobre isso aí e reviver lá em Lucas 18, 22. Tenho certeza que eu e vocês, queridas irmãs, não sei se tem algum irmão no grupo, também é para esse irmão, se tiver hoje entre nós, eu não sei se tem. Nós já testemunhamos milagres muito mais do que nós imaginamos. Só voltar o nosso pensamento nesse tempo todo que nós estamos aqui nesse plano terreno. E se nós puxarmos e lembrarmos coisas desde lá da nossa infância, a gente vai ver que muitos milagres aconteceram. Eu tive muitos milagres. Em 1995, eu passei pelo buraco da agulha, eu estive no leito de morte. E o Senhor Salvador me resgatou. Ele me trouxe de volta à vida. E mesmo o médico me disse: você é um milagre. Porque a medicina chegou a um ponto que eu não conseguia chegar até na bactéria que estava em você e que estava te levando embora. Eu disse para minha esposa, o meu médico falou, né? Infelizmente, acho que eu vou perder essa paciente. Mas o Senhor tinha planos para mim. Ainda eu não conhecia o evangelho dele. Ainda eu não tinha sido me batizada, não tinha me filiado à Igreja do Salvador Jesus Cristo. E ele me permitiu estar nessa vida para que eu pudesse conhecer a verdadeira igreja dele, conhecer os ensinamentos dele, poder aprender mais sobre ele e poder ser uma seguidora dele. Porque acho que até então eu tinha um coração bom, eu tinha desejo, mas não tinha acontecido. E ele me resgatou. Então esse é um milagre muito grande na minha vida. Né? Foi um milagre que, para mim, para minha pessoa, ele foi maravilhoso na minha vida. É um testemunho meu. Quando Jesus Cristo prometeu, e a promessa persiste, de reviver os mortos, foi verdadeira e um milagre. Ele trouxe Lázaro de volta. E ele pode nos deixar na vida eterna, e nós vamos ter a vida eterna, que é um milagre por causa da expiação dele. Ele deu essa oportunidade de nós vermos a terra, vivermos experiências mortais para um dia voltar. Tudo isso é um milagre, voltarmos a viver junto com ele, né? E essa é uma magnitude muito grande de todos os milagres da vida. Eu acho que todos nós, se pararmos, observarmos e revivermos, nós vamos sentir que nós temos milagres. Mas, para nós obtermos milagres, será que é só nós desejarmos os milagres? Pensarmos, eu queria um milagre na minha vida, isso aí, só um milagre que vai me ajudar, hein? Só um milagre que vai me abastecer nisso, só um milagre que vai me ajudar a sair disso, de tal situação, ou que vai me ajudar a progredir. Irmãs, nós temos que pensar que os milagres vão acontecer na nossa vida, mas
o que que eu, vocês, estamos fazendo, ou se estamos, qual é o nível, cada um, não precisa ninguém responder, cada um vai pensar no seu. Eu tenho muitas coisas, mas eu linkei algumas coisas que, se faltarem, e elas não estão em nenhuma ordem, eu não coloquei na ordem, eu fui lembrando e fui colocando, não é que uma é mais importante que a outra, todas são importantíssimas. Né? Do que nós podemos fazer para obtermos nossos milagres? Assim, para a gente, esses milagres pequenos, mesmo que acontecem na nossa vida diariamente, nós precisamos, porque muito, é o que eu falei no começo da aula, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Muitas vezes nós levantamos e segue, vida que segue, e a gente não consegue ver os milagres, mas a gente esquece de fazer a nossa parte. Então, eu citei, e as irmãs podem me falar outras coisas. Primeiro de tudo, eu coloquei fundamental para mim, e depois o restante eu fui seguindo, é a fé. Se nós não tivermos a nossa fé alicerçada na rocha do Salvador Jesus Cristo, nós não vamos conseguir enxergar os milagres das nossas vidas, mesmo que sejam pequenos, porque às vezes a gente vai ficar esperando coisas grandiosas, milagres grandiosos, mas nem fé nós estamos tendo para os pequenos. Então nós precisamos vigiar a nossa fé. Como que anda a minha fé? Qual o nível dela? Cada um sabe da sua. Orar. A oração, às vezes a gente está cansado e a gente ora de uma maneira automática que a nossa oração não bate nem no teto do nosso quarto. Então, a gente precisa vigiar. Nós precisamos ter o nosso tempo para orar e realmente a nossa oração é uma conversa com o nosso Pai Celestial. É uma conversa com o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós precisamos orar realmente com muita intensidade e com o nosso coração muito aberto e cheio de reconhecimento pelos milagres que nós temos em nossas vidas, diariamente. Não esquecer de agradecer. Todos os dias, quando tirarmos os nossos corpos, nossos pés da nossa cama para a gente ir lá, tomar nosso banho, escovar nosso dente, a gente, antes de tudo, de começar o nosso dia, agradecer. Agradecer por tudo que Ele tem nos dado nessa vida. Por tudo. Tudo, sejam as vitórias, sejam as dificuldades, sejam as tribulações. Tudo, dai graças. Nós temos que colocar isso na nossa vida. Humildade. Sermos pessoas humildes. A humildade, ela é muito ampla, mas a humildade começa quando nós reconhecemos nossos erros e nós temos o desejo de acertar aqueles erros. Porque errar, todos nós vamos errar nessa vida mortal, né? Sejam por qual razão formos errar, acontecer, a gente vai errar, mas a gente precisa ter a nossa humildade. E a humildade de reconhecer que quem comanda a nossa vida em tudo e os milagres só vêm através dele, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial. Então, que a gente seja sempre humilde para as outras coisas, e humilde com as pessoas. Nós vamos encontrar pessoas menos favorecidas, pessoas mais simples. Tem gente que debocha. Eu tenho uma amiga aqui em Araçatuba que ela debocha da mãe dela. Eu falei para ela, não faça isso. Tenha humildade e reconhecimento que ela é sua mãe. Ela te trouxe desse mundo, ela te cuidou, e é preocupada até hoje. Você é uma mulher de quase 50 anos, e ela cuida, se preocupa com você. Se ela fala errado, se ela não tem um conhecimento que você tem, talvez, que ela não teve a oportunidade, mas seja humilde, não faça isso. Não deboche nem da sua mãe, nem de ninguém, porque a pessoa fala errado, que escreve errado. Nós precisamos manter a nossa humildade firme. Perseverar. O caminho é estreito e apertado, mas aquele que perseverar, um dia ele poderá estar face a face com o Senhor. Ele poderá, nessa vida mortal, ele estando aqui na terra, ele poderá sentir e ver muitos milagres na vida. Então, a gente não pode perseverar. O caminho é difícil, mas não podemos desviar dele. Não podemos nos tornar descrentes para desviar do caminho. Né? Nós temos que ter a nossa fé alicerçada. Servir ao próximo. Olha, essa é para mim, é um dos grandes mandamentos, e ele é um parâmetro muito grande para nós observarmos e enxergarmos milagres em nossa vida. Servir ao nosso próximo, seja o nosso vizinho, seja na igreja, o nosso irmão, nossa irmã, seja na nossa família. Que a gente tenha o desejo verdadeiro de servir. Às vezes não são coisas grandes, mas pequenas coisas. Quando nós servimos, nós nos sentimos melhor, somos muito abençoados, né? E podemos ver os milagres nas nossas vidas. Magnificar os nossos chamados na igreja, né? Servir na igreja, servir com vontade, servir com amor, e sabendo que esse tempo que nós estamos servindo, no nosso chamado, nós estamos servindo somente, não é o nosso bispo, não é o presidente da estaca, não é o presidente do templo, é somente a um. É o mais importante de todos. É o nosso Salvador, Jesus Cristo, e é o Pai Celestial. Né? Servir no templo também está aqui. Né? É um chamado. Quando somos chamados para servir no templo,
chamado divino, maravilhoso. Pagar os nossos dízimos e ofertas. Isso é bíblico. A gente, quando paga o nosso dízimo e oferta, a gente vê milagres na sua vida, na nossa vida. Eu tenho esse testemunho. O meu marido, em 2005, fazia pouco tempo que nós tínhamos nos casado, era uma vida recém-casados, meu marido perdeu o emprego. E ele veio o furacão e ele perdeu o emprego. Muitas pessoas aí na Flórida perderam o emprego. Mas ele foi recebendo do governo até conseguir um novo trabalho. E meu marido, ele pagava do pouco que ele recebia, que era pouco do governo, antes ele tirava do dízimo e das ofertas e pagava. E olha, eu vi milagres em nossa vida. Eu vi meu marido, eu vi milagres na minha casa. Minha casa não teve discórdia, na minha casa não teve murmúrio, na minha casa não teve tristeza, não. Minha casa teve esperança, alegria, e ele pagava, eu não trabalhava, ele pagava o dízimo com aquele pouquinho, e nós vimos só bênçãos, e multiplicar, e quando ele conseguiu, e paz, nós tínhamos paz de espírito, a gente ia contente para a igreja, e quando ele conseguiu um trabalho, ele conseguiu muito melhor do que aquele que ele tinha perdido, mas nós tivemos fé num momento difícil da nossa vida, e vimos todos os milagres possíveis acontecer, e sou tão grata por isso, muito grata. Ouvir os influxos do Espírito Santo. A gente não pode querer, muitas vezes, decidir as coisas por nós mesmos. Que a gente sempre esteja com os nossos ouvidos e o nosso coração muito aberto para ouvir. Quando, às vezes, a gente quer tomar decisões, a gente deve orar e perguntar: Senhor, por favor, me responde. É isso? Você vai ouvir. Eu contei uma história para ali, eu já contei na igreja, muita gente que me conhece há muito tempo sabe. Eu vi o Espírito Santo um dia, eu tenho um cachorrinho que ele tem 12 anos, ele está comigo aqui, eu trouxe ele, eu vim aqui para o Brasil e trouxe ele, está comigo aqui agora. Ele está em perfeita ordem, não está cego, não está sem dente, tem uma saúde de ferro. O coraçãozinho dele está melhor que um filhote. E esse cachorrinho, ele era novinho, ele tinha ido daqui do Brasil para os Estados Unidos, e ele estava se enforcando em umas tiras que ele arrumou, ele rasgou dentro da coquinha, ele tinha um igluzinho. E eu ouvi uma voz 3 vezes. Na terceira vez disse assim: eu estou mandando, porque a voz da primeira vez disse: desce. Eu falei, pensei, desce nada. Eu estava arrumando o quarto, falei, desce nada, era de manhã. Segunda vez falou assim: desce, eu estou pedindo para descer. Eu, tá, vou descer nada, vou terminar de arrumar. A terceira vez disse assim: eu estou mandando você descer. Eu falei, a voz disse: eu estou mandando. E eu desci, cheguei lá. Eu tive tempo de chamar meu marido para cortar aquele pano, porque ele estava se enrolando o pescocinho cada vez mais naquelas tiras. Ele estava morrendo asfixiado, a língua dele estava roxa, preta, os olhinhos dele estavam, os vasinhos tinham estourado tudo, estavam 2 bolas de sangue, assim, nos olhinhos. Mas ele foi salvo. Né? Eu ouvi, olha, eu falo, até hoje eu me arrepio. Eu ouvi os influxos do Espírito Santo e obedeci. Eu fui teimosa no primeiro momento, esperei 3 vezes para eu ser obediente, e sou tão grata por isso. Eu vi o milagre da vida dele, porque ele teria morrido por mais um segundo que eu tivesse sido desobediente e não querendo ouvir, que era o Espírito Santo que estava sussurrando no meu ouvido. Frequência ao templo faz muita diferença. Frequentar o templo, a gente vai sentir dentro do templo o Espírito. E a gente, quando sai de lá de dentro, a gente sai tão purificado que a gente tem condições de enxergar quantos milagres estão preparados para nós na nossa vida diariamente. Eu sei que o templo é o melhor lugar para nós estarmos. E que a gente possa ter mais desejo de receber mais milagres, mais bênçãos com a nossa frequência ao templo. Quando eu me casei e me selei ao templo, o selador disse: nunca troque uma pizza por uma ida ao templo. Nunca troque a ida ao templo por um amigo que veio te visitar e se dizer: o templo está lá, mas o meu amigo mora fora, eu vou ficar com ele esse final de semana porque ele veio nos visitar e o templo pode esperar. Não, não troque. Uma ida ao templo não pode ser trocada por absolutamente nada. Nós temos que ter esse sentimento dentro de nós e sabemos que o templo realmente é um lugar sagrado, é o melhor lugar para estar. E lá nós vamos receber milagres e vamos receber orientações para a nossa vida. Ler e estudar as escrituras sempre. Mas eu já li o livro de Mormon umas 10 vezes, ler 10.000. Sempre a gente vai estar se fortalecendo e ajudando nos milagres. E por último, eu coloquei como jejuar, que a gente possa jejuar com um firme propósito, né? Cada um tem os seus motivos e muitas vezes nós não estamos nem jejuando para nós estamos jejuando para alguém ou estamos jejuando até pelo mundo, pelas pessoas do mundo que estão sofrendo, pelas pessoas que estão em guerra, pelos países que estão sofrendo, né, com guerras, com tantas coisas ruins, que a gente tenha o desejo e mantenha os nossos jejuns sempre. Todo mês e sempre que necessitarmos, sentimos que estamos ficando fracos, jejue e ore.
que os milagres vão acontecer. Se alguém tiver mais alguma coisa para alavancar, me ajude, pode falar, que a gente está aqui para ouvir antes que eu encerre essa aula. Alguma irmã gostaria de falar sobre algo que pode acrescentar à nossa lista para os milagres? Eu acho Então, que são tantos milagres, né, que a gente tem na vida. Só da gente ter o evangelho já é um milagre, né? é aquilo que você falou, né, Snyder? A persistência faz o milagre acontecer, né? Se nós somos firmes, fortes no Evangelho, os milagres vão acontecer, porque nós vamos estar firmes e fortes no Evangelho e vai trazer os milagres. Mas se nós não alimentarmos nossa fé, como você comentou, aí não vamos ter milagres, porque vão passar despercebidos. Não, eu estava dizendo que milagre e fé estão interligados. Nós precisamos ter fé para podermos enxergarmos os milagres que nós temos diariamente em nossas vidas. Sim. Irmãs queridas, quer fazer alguma coisa, irmã? Não, só quer dizer gratidão, que você comentou. Nós estamos Gratidão. vivendo num mundo ingrato. A ingratidão Infelizmente. está no ar. Então, as pessoas não estão sendo gratas por essas pequenas coisas que são grandes no nosso Eu coloquei nessa lista Você agradecer. falou. É a gratidão. Nós precisamos ser gratos. A hora que a gente levantar, a gente já levanta, a primeira coisa agradece. Amanhã Todos os vai dias. no coração e agradece. Por tudo, não importa que o momento seja difícil. Queridas irmãs, eu não quero avançar o tempo, passou um pouquinho, porque a gente atrasou um pouquinho, mas eu sei que todas essas coisas são verdadeiras. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho a minha fé alicerçada no Salvador Jesus Cristo e sei que os milagres estão aí para nós, disponíveis para todas nós. Não é para mim, nem para a Diva, nem para Aninha, nem para a Lígia, é para todas nós. Basta nós fortalecermos a nossa fé e seguirmos o Salvador Jesus Cristo e pedirmos com humildade todos os dias para Ele nos conservar no caminho da verdade e no caminho que nos vai levar um dia de volta a Ele. Eu sou muito grata por ser um membro dessa igreja, sou grata pelo Senhor ter feito um milagre na minha vida o dia que Ele mandou aqueles 2 missionários baterem no meu portão e eu tive ouvidos e espírito e coração aberto para ouvir a mensagem que eles tinham para mim. Sou grata por ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Sou grata pelos milagres que Ele tem procedido na minha vida. Sou grata por ter 66 anos de idade e estar aqui fiz vários exames aqui na minha cidade e o meu cardiologista anteontem disse para mim: seu coração é de uma garota de 20 anos, parabéns. Isso para mim é um milagre, a minha saúde, a minha vida, ter um esposo maravilhoso, são milagres que eu recebo do Senhor e sou tão grata por isso. Sou muito grata. Sou grata por ter o Salvador Jesus Cristo em minha vida me guiando e me orientando, e o Pai Celestial me proporcionando tantas bênçãos e milagres. Eu quero agradecer a todas, agradecer a Lígia, agradecer a Diva, a Aninha, pela oportunidade que vocês me deram para essa aula. E eu quero deixar tudo isso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada, Isaac. Muito obrigada. Muito obrigada a nossa querida Snyder por sua inspirada classe hoje. Essa mensagem realmente eu sei que nos tocou sobre os milagres da nossa vida e ela nos deu com tanto detalhe a importância da fé e a importância de buscarmos os nossos milagres todos os dias, porque as coisas que acontecem na nossa vida não são por acaso. É isso que a Snyder explicou para nós. Nada é por acaso, é a mão de Deus. Então, nós temos que reconhecer esses milagres. Obrigada, Snyder. Muito obrigada por ter se preparado com tanto carinho, com amor, para poder compartilhar essa bonita mensagem para nós nesta noite, o qual eu sei que tocou o coração de cada uma de nós. De seguirmos adiante com muita fé, com muito amor, e realmente os milagres vão suceder.